Olá, território obscuro. Venho aqui contar o meu relato. Era um dia normal. Eu acordei bem cedo para trabalhar no roçado. Peguei a enxada, fui sozinho. A minha esposa estava cuidando dos afazeres de casa e meu filho mais velho estava ajudando ela. O roçado onde eu trabalhava ficava a pouco mais de 3 quilômetros de minha casa, descendo por uma estrada estreita e bem mal cuidada. O meu transporte era uma carroça puxada por uma égua, que o nome era Condessa. Ao chegar no roçado, já percebi que algo cheirava mal, e não dava para ficar sentindo aquele cheiro o dia todo. Então, resolvi ver o que era e tirar ali de perto do roçado e enterrar, fazer qualquer coisa. Procurei por todos os lugares. O único lugar que faltava era uma casinha abandonada que ficava a vários metros de onde eu estava. Pensei que algum bicho teria morrido lá. Então fui cobrindo o nariz, pois estava horrível o cheiro naquele lugar. Era totalmente desagradável. Olhei pela janela e vi que lá no fundo da casa tinha algo no chão. Entrei e ao chegar perto vi que era um bezerro, mas percebi que ele não tinha morrido de causas naturais, pois faltava metade de seu corpo. E no chão tinham várias pegadas enormes que pareciam de cachorro, mas pelo tamanho, esse cachorro deveria ter no mínimo 1,70 m de altura. E o estranho mesmo é que tinha sim aquelas pegadas parecidas com as de cachorro, mas também tinham pegadas com 5 dedos, dedos enormes, pareciam de pessoas. Eu me assustei e peguei uma corda grande que sempre carrego comigo. Amarrei nas patas do bezerro, amarrei na cangalha da Condessa e levei o corpo do bezerro até um buraco que um dia foi um poço. Devia ter mais ou menos uns 15 metros de profundidade e estava seco. Joguei o corpo do bezerro lá embaixo. Voltei para o roçado e trabalhei tranquilamente. Voltei para casa. No dia seguinte, retornei no roçado e mais uma vez o cheiro veio. Pensei que não deveria ser o bezerro, pois o cheiro não iria sair do poço até o roçado, pois eram mais de 50 metros de distância. E novamente eu fui lá naquela casa, e lá estava a carcaça do bezerro, só que faltando as patas e a cabeça. Fui até o poço e havia marcas de garras até no fundo do buraco. Me assustei, pois qual animal poderia tirar um bezerro de um buraco daquele, de mais de 15 metros, sem corda ou outro tipo de ferramenta? Nem trabalhei naquele dia. Voltei para casa, deixei a Condessa em casa, pois se fosse algum predador poderia atacar ela. Em seguida, peguei uma velha cartucheira caseira que eu tinha, levei água e comida, pois iria ficar a noite toda para saber que animal seria aquele que conseguiu descer e subir de um buraco tão profundo e com um peso daqueles igual um bezerro. Fui no roçado, subi em uma árvore chamada umbuzeiro e fiquei lá esperando até umas 9 da noite. Comi bolachas e doces com água que eu levei. E foi quando eu vi de longe um disparo de arma e um berro tão horrível que eu quase caí lá de cima daquela árvore. Fiquei calado, o mais imóvel possível, para tentar ouvir mais alguma coisa, mas não consegui ouvir mais nada. Bom, só que daí, depois de uns 40 minutos mais ou menos, ouvi um barulho de mato se quebrando e comecei a prestar bem atenção para não atirar em alguma pessoa, caçador, que esteja andando por ali. Bom, as minhas pernas começaram a tremer ao ver uma sombra negra com um par de olhos iluminados que pareciam uma lanterna. Aquilo parecia uma mistura de cachorro, porco e gente, pois andava de pé, fazia barulhos de porco e tinha um focinho pequeno, mais parecido com o de cachorro. Apontei a espingarda
Mas quando a lua iluminou aquilo, o medo foi maior, pois ele olhava diretamente para mim. Aquilo andou até a casa, pulou a janela e saiu arrastando a carcaça do bezerro, sumindo dentro do mato. Eu fiquei uns 30 minutos lá e resolvi descer para um galho mais forte que me sustentasse sem quebrar. E quando me preparei para descer, olhei para baixo e aquela coisa estava lá, me olhando e se lambendo como se estivesse acabado de comer. Aquilo fazia uns barulhos muito estranhos. O mais aterrorizante era que aquilo estava em 4 patas e parecia mesmo assim bem alto. Certamente, se ficasse em 2 patas, me alcançaria fácil. Só que ele ficou lá embaixo, só me olhando. Mostrava os dentes, grunhia, mas não fazia mais nada do que isso. E depois de 1 hora de tensão, aquilo ouviu algo na mata e saiu correndo tão rápido que quase não vi ele saindo, mas parecia não fazer nenhum barulho ao correr, como se soubesse andar sem bater no mato. Eu esperei mais algumas horas, já estava perto das 4 da manhã, então desci devagar e fui andando atentamente até em casa. Não contei a ninguém essa história e nunca descobri o que de fato era aquilo, e como algo tão grande tirou aquele bezerro do buraco, e também como corria tão rápido sem fazer barulhos. Bom, esse é o meu relato. Obrigado aí por contá-lo em seu canal. Tá aí, galera, vamos aí a um segundo relato. Olá a todos do canal. Vou contar um relato que aconteceu há vários anos atrás. Bom, é o seguinte, naquela época, nenhum dos meus irmãos saía sem ordem de nossos pais. As coisas eram mais severas e nós éramos obedientes. Raramente saímos para ir na casa de nossos tios e padrinhos para visitar, mas só aqueles que moravam mais perto da gente. Em um dia, eu e o meu irmão José saímos para ir visitar nosso tio, e por causa de uma chuva forte, paramos embaixo de uma árvore para não se molhar muito. Depois daquela chuva, que durou mais ou menos umas 2 horas, veio uma névoa que tampou até a luz do sol. Já era por volta das 4 da tarde. Então pensamos até em voltar. Porém, ficamos com aquela dúvida de voltar ou não. Até que meu irmão José falou para irmos até a casa de meu tio e aproveitávamos e dormiam por lá mesmo. Continuamos a caminhar, mesmo naquela névoa, que já estava começando a ficar assustadora e tenebrosa. O sol se escondia e a escuridão iria dificultar mais ainda ver a estrada por causa disso. Então nos perdemos da estrada e entramos em um caminho muito estranho, até se deparar com um casarão que parecia ter no mínimo uns 100 anos, pois tinha mata ao redor e aquelas janelas enormes e sinistras. Ficamos olhando aquela casa e nem ligamos da hora, até que ouvimos barulhos de pessoas se aproximando. Então corremos para uma cabana que tinha atrás da casa e nos escondemos lá. E pelas brechas da madeira vimos 4 homens, todos em cavalos, e o deles arrastava em uma carroça uma grande jaula de ferro. Eles conversavam sobre algo que estava dentro do porão da casa, e pelo tom de voz de um deles, parecia ser algo bem perigoso. Os homens entraram na casa com armas, crucifixo, e até que um som de porta de ferro foi ouvido, e com ela um rosnado tão alto que fez eu e o José se tremer de medo. Os homens começaram a gritar e a atirar, e depois ouvimos sons de algo sendo trancado, parece que com algemas, e sendo puxado em um piso de madeira. Dava para escutar o arrastar. Quando eles saíram, vimos uma criatura assustadora sendo arrastada pelos homens até aquela jaula. E depois eles começaram a bater na criatura até ela entrar totalmente na jaula. Trancaram e saíram de perto da casa, levando-a embora. Ficamos congelados,
sem saber ao certo o que tínhamos acabado de ver. A névoa ficava mais e mais densa. Pouco dava para ver a estrada e a casa não víamos mais. Bom, saímos daquela cabana e fomos voltando pela estrada até encontrar o caminho certo. E seguimos, porém, pouco mais de 200 metros na frente, vimos uma mancha de sangue no chão. E logo à frente, um dos cavalos estava vindo em nossa direção com a perna machucada. Vimos que tinha marca de dentes na coxa do cavalo. E mais um pouco à frente, vimos um dos homens sem um dos braços, com a garganta cortada. Ficamos aterrorizados com aquelas cenas, até que vimos a jaula daquela criatura no chão, com as barras de ferro tortas e algumas até partidas. Depois daquilo, escutamos um som de algo sendo quebrado. Podia ser ouvido mais à frente, juntamente com um som de grunhidos, como os de cachorro. Antes de vermos o que era, algo que não sei explicar aconteceu. Apareceu um outro homem, de mais ou menos uns 50 anos, de roupas vermelhas e brancas. O homem falou que seu nome era Cristóvão e disse para nós voltarmos e sentarmos na beira da estrada até que o filho dele passasse. Achamos estranho, mas achamos por bem obedecer o homem e fizemos o que ele pediu. E em poucos minutos vimos aquele cão negro vindo com os olhos brilhantes. Ele passou e ficou nos olhando. Bom, olhou para o homem, abaixou as orelhas e seguiu seu caminho. O homem virou para nós e falou bem calmamente: "Na próxima vez que verem um dos meus filhos, não tenha medo, pois eles não farão mal a quem não faz mal a eles." E depois disso, o homem saiu caminhando e sumiu. Ficamos lá até aquela névoa passar, e nossos pais vieram atrás de nós. Meu pai viu aquela cena e ficou louco de raiva, com nós duas. José começou a chorar e tentou contar o que aconteceu, mas algo o impedia. Tentei falar, mas assim como meu irmão, algo me travou, me impedindo de falar. Comecei a chorar também. Meu tio também apareceu e junto com ele, aquele mesmo senhor que apareceu para nós antes. Porém, ele parecia mais velho. Eu parei de chorar na hora e falei: foi esse aí, foi o Cristóvão que nos ajudou. O homem olhou para mim com uma cara de medo e falou por meu tio. Cristóvão era o nome do meu avô. Ele morreu nessa mesma estrada, segundo relatos, após ter cruzado com um grande cão negro. Bom, depois daquilo, voltamos para casa e todas as vezes que lembro daquele dia, vejo aquele senhor me olhando de longe, parece que com olhos brilhando. Bom, esse é o relato. Aconteceu comigo e com meu irmão há muitos anos atrás. Conheci seu canal através do meu neto e pedi para escrever e enviar para você. Muito obrigado por contar a minha história aí no seu canal. Um abraço a todos. Tá aí, galera, vamos aí a um terceiro relato. Na metade da década de 80, o meu pai comprou uma casa no município de Cotia, interior de São Paulo, no bairro Granja Viana. Nós só usávamos a casa nos finais de semana. Era uma casa muito boa, com piscina, churrasqueira. E quem conhece a região sabe que a vizinhança por lá é bem quieta e as ruas são desertas. Era um refúgio da vida urbana de São Paulo. Nós sempre íamos para lá. Mas o tempo passou e a minha família começou a passar por uma pequena crise financeira. E para não ter que vender a casa, nós a alugamos. Bom, depois de alguns anos, meu pai deu uma volta por cima na crise e então paramos de alugar a casa. Mas como fazia muito tempo que não íamos para lá, perdemos o costume e raramente íamos. E depois de algum tempo, simplesmente paramos de ir.
e a casa ficou lá meio que abandonada. Depois de quase 5 anos com a casa no esquecimento, recebemos uma ligação de um policial da região pedindo para o meu pai comparecer na delegacia local porque queriam falar com ele. O meu pai foi achando que ia ser alguma coisinha sobre a casa, por ela estar abandonada ou coisa parecida. Mas quando ele voltou, estava branco, feito tinta de parede. Ele chegou na delegacia e mandaram ele falar com um cara que já foi despejando tudo nele. O cara falou que ele era detetive e que tinha conseguido o nosso telefone com um dos vizinhos e que tinha acontecido um crime na nossa casa, coisa pesada mesmo. 4 caras raptaram uma garota de 20 anos, levaram para nossa casa, pensando que ela estava abandonada, e fizeram de tudo com a garota. E no final mataram ela e enterraram no quintal. Pegaram todos os documentos, dinheiros e joia delas. O detetive falou que essa não era o primeiro crime que acontecia ali. Falou que esses 4 caras já tinham mantido 2 caras reféns de sequestro lá dentro e matado pelo menos mais 3 integrantes de uma gangue rival e enterraram por lá também. Eles procuraram e acharam a ossada dos 3 caras no nosso quintal. Falou que ele não precisava se preocupar, que tinham revirado o quintal todo e não acharam mais nada, e que os 4 caras que estavam usando a nossa casa para isso tudo já tinham sido presos. Meu pai estava arrasado. Tinham invadido o nosso paraíso e transformado ele no inferno. Ele falou que o quintal da casa estava todo revirado, todo esburacado. A piscina estava completamente imunda. Um dos quartos da casa estava completamente ensanguentado e o sangue já estava todo seco. Parecia que estava há anos ali. Falou que a casa estava fedendo a urina, toda pichada por dentro. Ele falou que a casa estava irreconhecível. Bom, a gente resolveu que ia reformar a casa para depois vender. Depois de muita dor de cabeça e muito tempo, a casa ficou como era antes. Um quintal bonito, estava toda arrumada e limpa por dentro. A piscina estava em ordem de novo, tinha voltado a ser uma casa decente de novo. Aí bateu a pena e nós decidimos que não íamos mais vender a casa. Simplesmente íamos esquecer o que tinha acontecido lá, no passado, e transformar aquilo num lugar feliz de novo. Só que a nossa vida tinha mudado muito desde a época que sempre íamos para lá nos finais de semana. E realmente não dava para ir sempre para lá. Como nós estávamos com medo que usassem a nossa querida casa para algum fim deturpado, estávamos pensando em alugar a casa mais uma vez. Mas agora eu já estava mais velho, já tinha o meu carro e estava para sair de casa e começar a minha vida sozinho. Então eu tive a brilhante ideia que, de vez de alugarmos a casa, eu ir morar nela. Os outros podiam ir lá sempre que quisessem e a casa não ficaria abandonada. No começo não foi fácil tentar convencer eles. A minha mãe estava muito apreensiva em me deixar morar lá sozinho. E foi depois de muita conversa e muita insistência que eles me deixaram morar lá. E lá fui eu feliz da vida para minha casa nova. Morar sozinho e ser independente. Claro que eu pensava em levar o pessoal da faculdade para lá, fazer festa o tempo todo. Achei que ia ser a maior farra. Mas foi exatamente o contrário. Com o tempo, eu acabei acostumando com a viagem diária para a faculdade e de lá para casa. Mas nem todos os meus amigos estavam dispostos de andar tudo aquilo para ir até lá. A casa era bem grande, tinha 5 quartos, todos suítes, 3 salas, uma cozinha grande, área de serviço. E eu acabei me sentindo muito sozinho lá naquela casa enorme e ficava deprimido constantemente. Depois de um tempo, assim, os meus pais deixaram eu chamar alguns amigos da faculdade para morar comigo. Claro que logo eu consegui convencer 2 amigos e uma amiga a ir morar lá comigo. E depois disso, a vida começou a mudar, virar uma festa lá dentro.
A gente se dava bem, respeitávamos uns aos outros e tratávamos a garota que estava morando conosco feito uma irmã. Com o tempo vieram as festas, já que agora tinha carro suficiente para levar e trazer quem quisesse ir. Numa dessas festas, um pessoal se juntou na sala de TV e começou a contar histórias de terror. Só que era uma história mais fraquinha que a outra e não estava assustando ninguém. Até que eu resolvi abrir minha boca e contei a história dos caras que tinham pegado a menina e depois de fazer ela passar pelo inferno, mataram ela num dos quartos lá em cima. O pessoal ficou quieto porque realmente era algo pesado e realista, diferente das histórias que eles estavam contando. Estava aquele silêncio todo, até que alguém me perguntou se aquilo realmente era verdade, porque se fosse mentira era uma piada de muito mau gosto. E eu jurei que era verdade, até que alguém gritou lá no fundo: "Vamos fazer a brincadeira do copo lá em cima nesse quarto e chamar o espírito da mulher então." Quando ele falou isso, a minha espinha gelou. Todos os pelos do meu corpo ficaram em pé. Só que o pessoal começou a gritar: vamos lá então." E então lá fomos nós. Acho que no fundo eles não acreditavam na minha história. Eu peguei um copo na cozinha e subi com o pessoal que estava na sala de TV, enquanto o resto do pessoal ficou lá embaixo na festa. Só uma coisa que eu não mencionei antes: este quarto ficava sempre vazio. Só tinha uma cama, um criado mudo e uma poltrona lá. Mais nada. No dia que meus amigos vieram morar comigo, na hora de escolher os quartos, todos entraram nesse quarto, mas ninguém gostou dele. E eu também nunca gostei dele, mas eu sabia o porquê. Ou pelo menos eu achava que sabia, que era porque tinha sido lá que a garota tinha sido morta. Só que eles não sabiam disso até aquela noite. Nenhum de nós quatro gostava de entrar lá dentro, nem de passar na frente dele. Dava uma angústia, sei lá. Quando nós entramos no quarto, empurramos a cama para perto da parede. Puxamos o criado do mundo para o meio do quarto, colocando o copo em cima dele, colocando um monte de letras escritas em pedaços de papel em volta e 2 pedaços maiores escritos sim ou não. Nós acendemos 4 velas, demos para 4 pessoas, estávamos em 9. Segurarem em volta da gente para podermos ver as letras e apagamos as luzes do quarto. O cara que estava comandando o show falou que era bom só 3 pessoas colocarem o dedo em cima do copo para não dar muita interferência. Bom, não entendi o que ele quis dizer. Eu nunca brinquei com isso, era a primeira vez. Então eu, ele e uma menina colocamos o dedo em cima do copo. Fechamos nossos olhos. Os outros 2 que sobraram ficaram de ler o que os espíritos respondiam no papel. Nós 3 fechamos os olhos e começamos a tentar nos comunicar com o espírito. Depois de alguns minutos com o copo parado, eu achei que não ia acontecer nada. No fundo, não acreditava. Mas de repente, o copo começou a se mexer sim. Primeiro foi só um pouquinho para o lado. Eu até achei que tinha sido um dos outros 2 que estavam com o dedo no copo que tinham mexido ele. Então eu falei: quem mexeu o copo? Quando o outro cara que estava com o dedo no copo fez shiu, e ficou com a cara séria. Ele realmente estava levando aquilo a sério. Então eu fechei o olho de novo. O cara perguntou se tinha algum espírito presente. O copo se mexeu devagar. Um dos 2 que estavam lendo o que o espírito dizia falou: um copo foi pro sim. O cara que estava fazendo as perguntas perguntou qual era o nome do espírito. Depois de alguns segundos, o copo começou a se mexer. Ia de um lado para o outro, para frente, para trás. E o cara que estava lendo, que estava sendo soletrado, falou: Mariana. O nome do espírito é Mariana. Eu abri o olho e vi que o pessoal estava com uma cara meio assustada. E falei que não precisavam se preocupar, que era algum dos 2 que estavam empurrando o copo. E um dos que estavam segurando a vela falou: cara, eu tô olhando para vocês 3 o tempo todo e não vi ninguém de olho aberto. Como é que algum de vocês ia conseguir soletrar algo direito com o olho fechado?
E o cara que estava fazendo as perguntas fez de novo, "Shh", de novo para ficar quieto. Eu fechei o olho de novo. Então ele perguntou se ela era o espírito da mulher que tinha morrido lá. O copo ficou parado. Um tempo passou, quase um minuto, e a gente já estava para perguntar de novo, quando o copo se movimentou violentamente para o lado e parou no sim de novo. A garota que estava com o dedo no copo perguntou o que tinha acontecido lá. Imediatamente, o copo começou a se mexer. O cara que estava lendo falou: "Não tá indo para lugar nenhum, só tá fazendo um 8." O copo ficou lá fazendo um 8 por um bom tempo. E o cara que estava com o dedo no copo falou que a pergunta era muito complicada para responder. Então o copo parou. Ele perguntou há quanto tempo ela estava lá. E os dois que estavam vendo o que estava sendo escrito começaram a soletrar: "Vão embora." "Vão embora por quê?" o cara perguntou. E de novo: "Vão embora." E de novo: "Vão embora." "Acho melhor a gente parar com isso." "Por quê?" o cara perguntou. O copo mexeu muito rápido, fazendo um sinal de 8 de novo. Eu comecei a ficar assustado, porque era praticamente impossível algum de nós conseguir fazer o copo ir tão rápido como estava indo, sem fazer ele virar. "Por quê?" o cara que perguntou insistiu de novo. E de repente, uma brisa bateu no quarto, mesmo as janelas estando fechadas. Ficou frio lá dentro e as velas se apagaram. O copo tinha parado de se mexer e eu ouvi um estalo. Um dos que estavam segurando as velas pulou para o interruptor para acender a luz. E quando o quarto ficou claro, eu vi algo que me fez me arrepender muito de ter levado adiante tudo aquilo. O copo estava todo trincado e as letras tinham voado todas de cima do criado mudo, menos 5 letras. E era E morte. Eu bati o olho e vi que aquelas 5 letras formavam algo familiar. A menina que estava com o dedo no copo simplesmente colocou o dedo em cima do E e depois do T, morte. E assim que ela tirou o dedo de cima do pedaço de papel, ficou uma manchinha vermelha nele. O dedo dela estava sangrando. Estava com um corte pequeno, mas profundo. Eu acho que ela se cortou quando o copo trincou. Mesmo eu e o outro cara não tínhamos nos cortado. E realmente não dava para se cortar com o copo trincado. Ele não tinha soltado lasca nenhuma. Mas tinha sido nele, porque ele também estava com um pouco de sangue dela. O cara que tinha acendido a luz começou a falar que aquilo já era brincadeira de mau gosto, que já era desrespeitar a garota que tinha morrido lá. Só que aquilo realmente não era brincadeira nenhuma. Quando ele abriu a porta, irritado para sair, tinha o resto do pessoal da festa que estava do lado de fora com cara de assustado. Eles falaram que começaram a ouvir alguma garota berrar histérica. Mas estava berrando muito, pedia ajuda. Todo mundo subiu correndo, pois parecia que estavam matando alguém ali em cima. Quando subiram, viram que a berraria estava vindo de dentro do quarto que nós estávamos. Eles tentaram abrir a porta, mas ela estava trancada. Só que nós não tínhamos trancado a porta. Eles falaram que bateram na porta e até tentaram arrombar ela, mas a porta não cedeu nem um pouco. E a cada segundo que passava, a gritaria lá dentro ficava mais desesperada e histérica. Só que a gente não ouviu grito nenhum lá dentro. Mas, de repente, tudo parou e a porta abriu. A gente jurou que a porta estava aberta, mas ninguém deles acreditou. Eles acharam que era alguma brincadeira de mau gosto nossa. Desceram furiosos, pois aquilo não era brincadeira que se fazia. Depois de algum tempo, todo mundo foi embora. Nós tivemos que levar a maioria para casa. E quando voltamos, a menina e o outro cara que moravam comigo perguntou o que tinha acontecido. Eu e o outro cara contamos a história, mas eles não acreditaram muito não. Quando a gente perguntou o que eles tinham ouvido, eles falaram que só ouviram gritos de uma mulher falando: "Para, pelo amor de Deus. Para, alguém me ajuda." E coisa assim. Eu contei a história da garota que tinha sido morta lá dentro da casa. E eles ficaram bravos por eu não ter contado essa história antes. Mas
Deixamos tudo de lado e fomos dormir. No dia seguinte, levantamos para arrumar a bagunça. Estava uma bagunça a casa. Quando tínhamos arrumado quase tudo, eu falei: ainda falta o quarto do meio lá em cima. Só que eu não vou entrar lá sozinho, não. Aquele cara que estava comigo na noite anterior foi junto. E lá estava o quarto, como nós tínhamos deixado, com 5 pedaços de papel em cima do criado mudo, um copo trincado no meio dele, as velas do lado do copo e o resto dos papéis espalhados pelo quarto. A gente pegou tudo correndo, colocou num saco de lixo e jogou fora. Depois daquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer naquela casa. Sussurros pelos cantos, portas batendo com violência, mesmo sem ter corrente de ar dentro de casa. Luzes que acendiam e apagavam, e às vezes uns gritos que vinham do andar de cima que rasgavam a alma. Era algo que dava muito medo. Um dia estávamos nós 4 chegando da faculdade. Estávamos no mesmo carro. Quando nós saímos do carro, eu olhei para a casa e vi uma sombra na janela. Eu fiquei apavorado, mas quando os outros olharam, já não tinha mais nada na janela. Eu fiz todo mundo revirar a casa, mas não achamos ninguém lá dentro. Depois de algum tempo, os nossos nervos já estavam à flor da pele. Qualquer barulho e a gente já pulava assustado. Não demorou muito para que os outros começassem a ir embora. Primeiro foi um dos homens e ele deixou tudo pago, um aluguel de 2 meses, mas falou que não ficava mais lá, que não aguentava mais acordar no meio da noite com a impressão de que tinha alguém no quarto dele. Várias vezes a gente achou ele dormindo no sofá na sala de manhã. Depois de um mês, foi a garota que foi embora. O quarto dela ficava ao lado do quarto que a menina tinha sido morta. Ela falou que de noite escutava batidas na parede, vindas do outro quarto. E se ficasse tudo quieto, ela podia ouvir um choro bem baixo perto da parede. Nos dias antes dela sair, ela já não dormia direito. Estava com umas olheiras grandes e andava de muito mau humor. Na noite que ela foi embora, aconteceu o seguinte: ela falou que estava finalmente quase dormindo, o que estava sendo muito difícil para ela nos últimos dias. E quando ela estava para pegar no sono mesmo, ela ouviu uma voz feminina berrando com toda a força no ouvido dela: sai daqui, vai embora, me deixe em paz. Ela levantou da cama com um pulo, acendeu a luz, mas não tinha ninguém no quarto dela, só ela. Ela saiu do quarto chorando, falando que não aguentava mais aquilo e que ia embora. A gente conseguiu acalmar ela, mas ela simplesmente catou algumas coisas e foi pro carro e foi embora. Ela voltou no final de semana para pegar o resto das coisas dela e nunca mais pisou naquela casa de novo. Depois de uma semana, foi o outro cara que foi embora. Até hoje não sei o que aconteceu com ele direito. Ele sempre mencionava que o quarto dele costumava ficar frio de repente, do nada. Mas não o quarto todo, só alguns lugares, o que me fez pensar que tinha alguma corrente de ar lá dentro. Mas um dia ele estava tomando banho e depois de uns 5 minutos lá dentro, ele saiu berrando do banheiro, peladão mesmo. E eu fui ver o que era e ele falou que não era nada. Ele me fez ir até o banheiro com ele para desligar a água, depois botou uma roupa e estava falando da gente ir embora de casa. Eu convenci ele a ficar mais um tempo para a gente resolver o que ia fazer, que estava muito tarde. Ele falou que tá bom, que ele ia ficar lá, mas que não ia dormir sozinho, ia dormir no meu quarto comigo. Eu deixei, pois eu também não estava afim de passar aquela noite sozinho. Ele colocou o colchão dele do lado da minha cama e então nós fomos dormir. Quando eu acordei, o colchão dele estava todo rasgado e ele não estava lá. Eu fiquei preocupado e comecei a chamar por ele. Comecei a procurar ele pela casa e depois de um tempo, achei ele dormindo dentro do meu guarda-roupa com uma faca de cozinha na mão. Eu acordei ele e ele me falou que acordou com a faca na mão e que tinha alguém segurando a perna dele. Ele perguntou se era eu e só ouvi um grito desumano e a mão na perna dele começou a apertar até machucar ele. Então ele começou a esfaquear o colchão
e correu para o armário e ficou lá dentro. Ele não sabe como eu não acordei com o grito, pois foi um grito bem estridente e alto. Ele pegou as coisas dele e se mandou. Eu fiquei lá sozinho por mais um tempo, mas não aguentava mais aquela solidão e aquela casa já estava começando a me afetar. Era normal eu ir dormir no carro, porque estava com medo de ficar dentro da casa. Depois de um tempo, eu resolvi ir embora da casa, porque eu já estava ficando louco, paranoico. Eu estava vendo vultos no escuro em todos os cantos da casa. Ouvia sussurros de noite. No meu quarto, quando eu estava para dormir, ouvi os gritos vindo do quarto, do meio lá de cima. A coisa estava de um jeito que ou eu saía de lá ou ia parar no hospício. Eu acabei voltando a morar com meus pais, falando que a casa era muito longe para ir e vir todo dia, e era por isso que eu estava sempre cansado e estressado. Ele tentou alugar a casa, mas não conseguia ficar mais de 6 meses com ela alugada. Agora ela está sem uso, pois não conseguimos alugar ela e também a não usamos. Daqui a pouco vai estar uma verdadeira casa fantasma abandonada. Mas eu sei que eu não chego mais perto daquela casa de novo. Tá aí, galera. Foram aí 3 relatos sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.